Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. E o Brasil aí caminhando, né? Nem sei se vai caminhar para ganhar um Oscar com um filme muito especial, né? Um filme que conta um período muito recente da história do país e sobre essa trama, né, que envolveu aí do vice-presidente da presidenta eleita, a Dilma, até outros grupos, né, de oposição. Eu não cheguei a ver o filme, mas assim fico feliz porque é o ressurgimento do cinema brasileiro tão grande, tão forte, que já ganhou até Palma de Ouro no Festival de Veneza ou Cannes, não me recordo agora, e foi com um Pagador de Promessas, não é isso, doutor Manuel? Ou não se recorda também? Não, meu entrevistado, viu? Esqueci de apresentar. É meu entrevistado, é professor da Universidade Católica de Pernambuco, professor de História do Direito e professor de Direito Constitucional. Bom dia, Manuel Moraes, né? E eu falando aqui, não apresento o meu convidado, vê só que camarada relaxado. Mas é o amigo, né? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesse programa tão importante para a cidadania brasileira. Muito obrigado. Eu convidei o senhor, a gente está falando aqui de filmes, né? E eu queria lembrar também um grande cineasta, o cara que escreveu o roteiro do filme Barra Vento, depois ele entrou em discussão com Glauber Rocha, foi morar no Rio de Janeiro, deixou Glauber Rocha na Bahia e acabou que depois Glauber Rocha concluiu o filme, não deu crédito ao Luiz Paulino dos Santos no filme, mas posteriormente vieram os créditos. Luiz Paulino, que tem um filme maravilhoso chamado Crueldade Mortal. Muito atual o filme, apesar de ter sido feito há quase na década de 1970, o filme conta a história de um linchamento de um homem acusado de bulinar uma menina em Nova Iguaçu. Amarraram o cara num poste, ele foi morto a pedrada, paulada, e depois dele morto, descobriram que lincharam a pessoa errada. Aí nesse país onde linchamento, tanto moral como físico, hoje está virando moda, a gente homenageia aqui o Luiz Paulino dos Santos, meu querido amigo, que infelizmente vim saber no ano passado que ele já tinha falecido. Então está aí nossa homenagem. Mas o propósito do professor Manuel conosco aqui é para falarmos de um período negro da história do Brasil recente. O AI-5, quando a gente descobre que 80% da população não sabe o que foi AI-5. Quando vem um imbecil qualquer dizer que nunca existiu ditadura nesse país. Aí eu convidei o professor e eu abro as perguntas querendo saber que o senhor nos explicasse o que foi o AI-5 e o que ele representou para a história contemporânea do Brasil. Ivan, você colocou um tema extremamente atual, embora seja, para quem está nos assistindo, imaginando que isso é história, é passado, né? Primeiro, é uma concepção errada de história. A gente pensa história como sendo os fatos que ocorreram. Na verdade, a história nos ensina sobre o futuro, porque conhecer o nosso passado enraiza nossas atitudes diante dos fatos sociais e políticos e, enfim, que nos deparamos no dia a dia. Na verdade, o ato institucional número 5 é resultado de uma construção, né, do Estado brasileiro a partir da corporação dos militares e grandes empresários que gerenciaram o chamado golpe civil-militar de 64. Houve a ruptura constitucional e a criação de um governo que, a primeiro momento, né, se apresentava como provisório, mas permaneceu no poder por 21 anos. Em um ano haveria eleição, né? Essa era a perspectiva, e algumas pessoas, né, Lacerda,
o próprio Juscelino, Kubitschek, Magalhães Pinto, entendeu? Apoiaram o golpe. Adhemar de Barros. Isso, grandes democratas apoiaram o golpe, acreditando nessa transitoriedade, que não aconteceu, porque na prática, quando os militares chegaram ao poder, eles incorporaram uma doutrina que vinha de um contexto maior, que é a doutrina americana, né, de construção de uma soberania hemisférica. Na prática, o golpe de 64, ele não é um golpe nacional, ele é uma engrenagem internacional de golpes promovidos pela CIA, pelos interesses americanos. Se você fizer uma análise antes do golpe civil-militar de 64, você vai entender uma série de iniciativas americanas junto ao governo brasileiro, como os chamados corpos de paz, o envio de vários americanos para atuar no que se pensava na época, a modernização conservadora do Brasil. A ideia era que o Brasil era atrasado, o capitalismo brasileiro era atrasado, e se melhorarmos, né, a cabeça dos empresários, a cabeça do capitalismo, nós teríamos um upgrade. O Brasil seria um país de primeiro mundo. Claro que na perspectiva de ser uma cópia do modelo americano, ou seja, tudo era em função do governo americano. Então foi feito o acordo McUsaid, modificando a educação brasileira a partir da matriz americana. Foram feitas, digamos assim, toda uma engrenagem, né, de militar, de aproximação dos militares brasileiros com os militares americanos. Inclusive treinamentos, né? Esses treinamentos navios inseriram militares americanos no Brasil. E esses treinamentos e essas sessões de equipamento, naturalmente, geraram uma simbiose estratégica que deu sustentação ao golpe de 64, permitindo aos militares, nessa aliança com os americanos, a seguinte reflexão. A Terceira Guerra Mundial, na lógica dos militares brasileiros, era uma questão de dias, de meses, talvez de anos, mas ela iria acontecer. Então, para enfrentar uma Terceira Guerra Mundial, é melhor que o governo brasileiro seja automaticamente aliado dos Estados Unidos. Está chamada Guerra Fria, que era, para quem está nos assistindo, uma ideia que aconteceu, uma construção política, ideológica e militar que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo foi dividido em dois grandes blocos, o bloco soviético e o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e os militares brasileiros entendiam que a melhor estratégia para o Brasil, para a soberania nacional, ou melhor, soberania hemisférica, ou seja, o continente americano, era estar automaticamente alinhado com os Estados Unidos. Essa ideia, digamos assim, de que o poderio americano representa a América, permitiu vários golpes na América Latina. E esses golpes, eles foram gerenciados por agentes, por pessoas inseridas dentro dessas agências de espionagem que os Estados Unidos inserem nos países a nível global. Aqui, fazendo um parêntesezinho, no Brasil, inclusive, documentos da CIA, do Serviço Secreto Americano, e hoje já disponível, dizem que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, à época o senhor Lincoln Gordon, participou diretamente do planejamento do golpe e, caso houvesse resistência, navios submarinos americanos estavam na costa marítima brasileira para fazer uma intervenção militar. Essa documentação hoje foi totalmente tornada pública. A operação chama-se Operação Bloody Sun. E essa estrutura naval que estava já no Rio de Janeiro no dia do golpe, dava sustentação bélica, militar, a uma possível reação brasileira ao golpe. Não aconteceu, né? Nós sabemos que Jango teve uma atitude de pacificação e não de resistência. Para quem nos assiste, algumas pessoas imaginam, não, deveria ter acontecido resistência, o Brasil... Olha, depois de você investigar, como eu participei de investigações da Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Anistia, a proporcionalidade da força militar, ela, em relação à sociedade civil, é algo que não se pode pensar numa resistência. Não é? Os militares, eles são treinados para uma guerra. E a sociedade civil não é capacitada para esse tipo de reação. Agora, eu também eu tenho minhas dúvidas aí sobre a questão do golpe militar, porque esse golpe de 64 foi um golpe de um grupo de militares nazistas, fascistas, que detonou, assassinou
expulsou das Forças Armadas brasileiras, das polícias civil, militar, acabou com as guardas municipais, que eram chamadas guardas civis, né? Quase 10 mil membros das Forças Armadas. E então foi um golpe que acabou, assassinou muita gente, de coronel, capitão a general. E, portanto, você veja que dentro dos militares haviam posições políticas diferenciadas, mas havia uma unidade estratégica que permitiu eles se tornarem hegemônicos. E essa disputa por hegemonia no mundo refletia internamente no Brasil na perspectiva da luta política dentro do próprio pensamento conservador. Veja que os militares de 64 eram militares nacionalistas. Eles tinham uma concepção, embora integrados com o modelo americano, mas eles tinham uma perspectiva de nacionalismo. O Brasil tinha uma discussão sobre nacionalismo que também inseria os militares. Então, tudo estava vinculado a um contexto global, que era a Guerra Fria, e um contexto interno, que era a disputa ideológica. O senhor acredita que a queda, desculpe, a queda do avião do Castelo Branco já foi uma sabotagem, preparando já o AI-5? Vejam, foram feitas investigações da Comissão Nacional da Verdade e não foram concluídas nenhum tipo de prova, não foi obtido nenhum tipo de prova. O serviço foi bem feito. Que identificasse uma sabotagem. Agora, é claro que um acidente aéreo, naquele contexto, em um Brasil que tinha tão poucos aviões, uma colisão, é algo muito raro de acontecer, e aconteceu. Mas o fato é que nós temos hoje uma série de investigadores, historiadores, que gostam de pensar diferente da ideia de que nós tínhamos na ditadura militar uma linha branda e uma linha dura, ou seja, uma disputa entre quem gostava ou quem tinha mais identidade a um projeto democrático e, portanto, pensava numa ditadura mais rápida, e aqueles que achavam que o sistema devia endurecer. Quando a gente lê a documentação, que tem sido, graças a Deus, aberta, depois de muita luta dos familiares e mortos desaparecidos, a gente começa a identificar que não havia essa disputa tão clara. Na verdade, existia uma disputa de condução do golpe, da manutenção da ditadura. Então, eles não disputavam em abrir ou não a ditadura. Na verdade, eles disputavam em que métodos, quais são os métodos que deveriam ser empregados, como a linguagem deles dizem, para aperfeiçoar a ditadura militar. Tanto que o AI-5 é resultado disso. O AI-5 é resultado de uma série de medidas, vejam só, de endurecimento do regime. Então, não é uma tomada da linha dura contra a dita branda. Na verdade, o AI-5 é resultado de uma série de medidas, de uma série de construção de agências internas, de espionagem. Foi construído todo um sistema de informação, todo um sistema de repressão, todo um sistema, digamos assim, repressivo. De eliminação, de neutralização. Os documentos falam desses termos, neutralização, que são assassinatos, sequestros, como você disse, que são, vejam, crimes contra a Constituição. A própria Constituição que os militares renegaram, nunca, vejam, ela, digamos, legitimava a tortura, ela não legitimava o sequestro. Então, os militares foram praticando crimes e, ao mesmo tempo, estavam gerenciando o país. Então, eles chegaram à conclusão e disseram, olha, qualquer pessoa vai nos chamar de criminosos. Inclusive, os juízes vão começar a julgar situações em que nós vamos ter constrangimentos judiciais. Então, o AI-5 é um momento de ápice, é um momento jurídico, em que os militares se arvoram na condição de um poder constituinte originário. Veja, esse poder constituinte originário eles não tinham, porque o poder constituinte originário, numa perspectiva constitucional e jurídica, é resultado de um contrato social que envolve setores da sociedade, que envolva toda a comunidade de um país, Então, o que é que eles fizeram? Eles subordinaram a Constituição a uma ideia de um comando revolucionário, dos militares, e a partir dessa força, eles impregnaram ela de um ato jurídico perfeito. Quais foram os atos, assim, os primeiros atos
praticados pelos militares que cerceava ainda mais as garantias constitucionais e a liberdade no país. O primeiro ato institucional, o AI-1, ele vai criar as condições para que o governo deporte uma série de pessoas, personalidades como Paulo Freire, José de Castro, intelectuais do Brasil inteiro. Tiago de Mello, são expulsos. Ferreira Goulart. A lista é enorme, não é? Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, todas essas Gilberto pessoas Gil, foram consideradas... Jorge Amado. Foram considerados pelo regime... Dom Helder Câmara. Dom Helder não foi expulso. Mas Dom Helder comeu o pão que o diabo amassou sem manteiga, né? Isso, porque a igreja a gente precisa tratar de uma forma um pouco separada. A gente volta à questão do ordem da igreja logo mais, mas a lista foi grande. Esse primeiro ato. Depois eles foram seguindo atos, né? Esses atos foram dando na lógica de que eles foram assumindo uma doutrina de segurança nacional. Essa doutrina de segurança nacional é uma releitura da Guerra Fria no contexto interno. Então, eles elegeram a esquerda como inimigos do Estado, inimigos da sociedade. Então, qualquer discurso, qualquer movimento, qualquer pensamento, qualquer livro, texto que fosse considerado de esquerda era subversivo e, portanto, de grave violação, digamos, ao sistema de informação, o que se chamava crime de segurança nacional. Então, isso criou na sociedade uma certa situação de perseguição generalizada. Então, dentro das universidades, professores eram perseguidos, alunos eram perseguidos, e eles identificavam... Proibição de reuniões, de os leituras, militares, de assistir a determinados filmes, censura a novela, a jornais. As universidades perderam o seu lugar na sociedade, porque a universidade ela tem que ser um espaço crítico, a liberdade de cátedra dos professores, de pensar e refletir a realidade política e social de qualquer que seja a matéria de forma autônoma, não é? Claro que dentro de um projeto pedagógico. Então, dentro dessa perspectiva, as universidades elas são totalmente ameaçadas. Inclusive, o governo militar identificava o movimento estudantil como um movimento extremamente importante. Eu queria até destacar para você nesse programa que nós não falamos tanto do movimento sindical durante a ditadura militar. E eu acho que, como é um espaço importante, se tem uma forte literatura sobre o movimento sindical em São Paulo. E não se pensa como foi aqui em Pernambuco. Nós tínhamos uma experiência, Ivan, muito rica antes do golpe, chamado Consintra, que organizava, veja só, uma espécie de central única, veja, que não só congregava os sindicatos, mas congregava também movimentos do campo, da juventude e movimentos de bairro. O Consintra era um movimento muito na linha de uma lógica de um entrevistado seu. Eu vi o programa quando um dirigente do Metroviário falava de que a luta agora do sindicato era ampliar com a sociedade civil. Veja, isso era o espírito do Consintra. E o Consintra, um dos movimentos, digamos assim, se você analisar o movimento sindical, mais originários do Brasil. Assim, uma força existiu incrível. No Recife antes de 64. Era um movimento extremamente forte, articulado, um movimento sindical, que eles chamavam de campo e cidade. Uma aliança muito forte dos movimentos sociais urbanos, também com as ligas camponesas. Foi totalmente dizimado. Esse é o primeiro ponto. Eles infiltraram agentes dentro do Consintra, torturaram dirigentes, todos os dirigentes foram presos, e, claro, aqueles que eram infiltrados deram depoimentos, e esses depoimentos foram usados para caçar, prender e perseguir esses dirigentes e executar, claro, aqueles dirigentes que eram considerados mais subversivos, né? Então, esse desmonte do movimento sindical está dentro de um contexto de medidas e de leis para agir contra os segmentos sociais. Por exemplo, o movimento estudantil, as universidades são atingidas com o decreto 477. Era sobre isso que eu queria que a gente falasse um pouquinho, né? E aproveitar e lembrar a frase do capitão Jarbas Passarinho, né? Quando da assinatura do AI-5, ele dane-se os escrúpulos, né? Exato. Mas eu queria que o senhor falasse sobre o 477. O 477 é, de exato, o ápice, digamos assim, da perseguição aos estudantes, aos dirigentes, aos professores. Às universidades. Qualquer estudante ou professor dito subversivo poderia ser afastado das universidades. A Federal de Pernambuco nós tivemos 5 casos.
E esses afastamentos, assim como na católica também, esses afastamentos e perseguições, eles eram todos gerenciados pelo sistema de informação. Cada universidade tinha um departamento interno em que agentes da repressão contribuíam, não é, para, digamos assim, formar prontuários. Prontuários eram como se fossem documentos colecionados sobre o indivíduo. Então, aquele indivíduo correspondia àquele prontuário, ele tinha naquele conjunto de documentos, digamos, uma redação de uma prova em que ele falasse de Marx, não é? Ou que ele citasse na sala de aula um trecho do Manifesto Comunista, qualquer traço. Ou alguém proibido, né? Ou alguém proibido. Um poeta, um escritor. Veja, a ditadura é um atraso civilizatório. Precisa ser dito que as pessoas precisam compreender que a ditadura não só mata a vida das pessoas que estão envolvidas politicamente, ela mata a alma da sociedade, porque na medida em que a cultura é atingida, você não tem condições de reagir a uma sociedade que é complexa. Veja, como é que você vai administrar uma sociedade como a nossa, não é? E ainda mais a pernambucana, que tem características específicas, a partir de uma doutrina de segurança nacional? Você não consegue, você esvazia o público em nome de um privado que, na prática, tem uma lógica, não é? De militarização, de construção de uma hierarquia que, no mundo real, ela não se concretiza. Porque a sociedade ela é diversa, ela é plural, ela se imagina e se reinventa, né? A partir dessa capacidade de produzir ideias, né? Produzir utopias, produzir sonhos. Então, a ditadura ela era uma tentativa monocolor, né? De impor uma única ideia sobre tudo, a partir dos militares, também desse pensamento conservador que se consolidava nessa aliança civil-militar. Se pensava repensar tudo, repensar o cinema, repensar as artes, repensar a música, não é? Então, essa contra-revolução, na prática, essa era a ideia, né? Agir de uma forma revolucionária, porque eles se colocavam, os militares, no campo democrático. Isso é muito interessante, que as pessoas não sabem, que o uso retórico da democracia, o uso retórico da dignidade humana, no trecho inicial do AI-5, fala lá de dignidade humana. O ato institucional coloca-se como sendo um ato para proteger o Brasil de uma ameaça comunista, de uma ameaça, digamos, aos órgãos, às instituições do Brasil. Na prática, o AI-5 estava ameaçando a sociedade. Veja, quando você remove dos juízes, não é, as garantias constitucionais, você está removendo da sociedade o Estado de Direito. E foi isso que o Supremo, na época, tentou reagir, mas não conseguiu. Porque, diante da força das armas, você cala a cidadania. Você não tem condições, aquilo que eu dizia no início. Você, diante do poder bélico-militar, que se articulou com as três forças nessa hegemonia local e global, a sociedade não tinha como reagir. O que reagiu foram os chamados grupos revolucionários, que foram para a luta armada. Esses grupos revolucionários são grupos organizados clandestinamente e que tinham, na sua matriz, uma concepção de mundo e uma concepção clara de que o que havia no Brasil era uma ditadura militar. E eles passaram a atuar na clandestinidade porque não havia mais espaços públicos capazes de reverberar a resistência democrática. Então, por isso que, do ponto de vista da justiça de transição, não estamos falando de pessoas que agiam, vamos dizer assim, como se fossem terroristas. Essa é uma visão distorcida do papel dos grupos revolucionários. Esses grupos revolucionários foram fundamentais para o restabelecimento da ordem democrática, como também os grupos que não foram para a luta armada. Então, o conjunto de resistências de 68 que surgiram, né, ao longo desse processo de endurecimento da ditadura, é que vão criar uma situação em que o regime tinha uma encruzilhada. Ou ele abria, ou ele enrijecia. E é óbvio que os militares, a hegemonia dos militares, optaram por enrijecimento. E aí o enfrentamento se tornou muito maior. Ok, professor, muitíssimo obrigado ao senhor. E eu queria lembrar, já que nós falamos no ex-governador de São Paulo, o senhor Adhemar de Barros, de uma frase dele de muita sinceridade: roubo
mais fácil. E esse roubo mais fácil continua nesse país. E lembrar também que a proibição de livros, de filmes, por exemplo, eu me lembro de um filme italiano, o Mimi, o Metalúrgico, foi proibido no Brasil. Um outro filme que eu assisti no exterior, com o Marlon Brando, Queimada, um filme que não tinha nada a ver, mas porque falava em luta de um povo, de um país, de uma nação do Caribe, contra os opressores, também proibido no Brasil. Assim foram músicas, assim foram teatros invadidos. Lamentavelmente, esse período da história, mesmo que não queiram, ficou para trás. Bom dia, muito obrigado. Pernambuco do frevo, do maracatu, do forró. Pernambuco de sua cozinha rica e saborosa. Pernambuco de tantos ritmos e sabores. Entre eles, destaca-se o bolo de rolo. E aqui, ele tem nome: Bolo de Rolo Tradição. Feito com os melhores ingredientes por quem realmente conhece o melhor da nossa cozinha. Bolo de Rolo Tradição. Qualidade e sabor da nossa terra. Professor, professora, o Simpere é o sindicato de todos os trabalhadores e trabalhadoras da rede de ensino público municipal da cidade do Recife. Participe de nossas assembleias, de nossos seminários, de nossas conquistas. Venha conversar conosco. Simpere, filiado à CSP com Lutas, Simpere, Resistência e Luta. Nós que fazemos parte da nova gestão do Sindicato dos Metroviários, convidamos vocês, metroviários, a participarem dos nossos debates, dos nossos fóruns em defesa da empresa pública e de qualidade. Vem, unidade e luta. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente, fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenham um bom dia.